Voltamos a viver um grande momento de instabilidade entre as instituições. A gente está tendo uma verdadeira guerra entre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro e o STF. O legislativo está no meio da guerra, uma hora de um lado, outra hora de outro. O governo começa a fazer o que disse que nunca ia fazer, negociando o cargo com o Centrão. E a gente lembra um pouco o período de instabilidade que a gente teve aí no final do governo Dilma, quando a gente não sabia se ia ter impeachment ou se não ia impeachment, novos elementos iam surgindo toda semana. Naquela época a gente teve a questão da Copa do Mundo, que acabou pesando bastante negativa, a questão de construção de vários estádios superfaturados, e tivemos também o Petrolão, que foi aí explicitado pela Lava Jato, mostrando a verdadeira podridão que estava por trás realmente do sistema brasileiro, o quanto os deputados e o próprio Poder Executivo estava fortemente ligado aí diversos interesses escusos e corporativistas de empresários no Brasil, né, que eram escolhidos a dedo pelo sistema de desenvolvimentismo. Só que o que acontece? Essa instabilidade, todo mundo sabe que gera um grande prejuízo, principalmente fiscal para o país e principalmente da credibilidade no ambiente internacional. Basicamente, o Brasil precisa receber investimentos para conseguir continuar crescendo, ou seja, para que apareçam mais empresas no nosso país, para que entre mais dinheiro de investidores nas empresas que já são daqui e consiga gerar mais empregos para a gente poder fazer nossa bufunfa mensal e poder planejar a nossa vida com alguma tranquilidade, a gente precisa que o país tenha credibilidade no cenário internacional. E sempre que rola uma briga dessa muito grande entre os poderes, sempre que a gente não sabe se o presidente vai terminar o mandato ou não, se gera o oposto disso, né? As pessoas tendem a ficar receosas de colocar o dinheiro aqui, né? Se eu fosse um bilionário, um investidor com grana para colocar em algum lugar, certamente nesse momento eu não colocaria o meu dinheiro no Brasil. E nas eleições, a gente teve um cenário já bastante polarizado aí, tivemos um segundo turno, esquecendo aí quem estava no primeiro turno, tinha várias opções, mas acabaram indo as piores para o segundo turno. Não vou falar sobre os motivos disso, porque isso aí dariam vários vídeos, mas no segundo turno tivemos aí o Haddad, né, que representava a volta do Lula, basicamente, né, era o petismo, só que o petismo apagando essa fase Dilma, voltando para a fase Lula, só que o Lula estava preso, né, era um detalhe bastante importante. E o pessoal, de certa forma, o brasileiro, de certa forma, estava bastante decepcionado com o PT e com razão. Do outro lado, tinha um cara meio doidão, amalucado, meio doidão não, bem amalucado, que era o Bolsonaro, mas que era um cara que 30 anos de política, sem fazer muita coisa, mas também não tinha roubado muito. Então ele passou a ser realmente uma opção viável, principalmente porque ele representava, segundo ele mesmo, o oposto do PT, né? Se você quisesse definir o Bolsonaro na época da eleição, ele era o oposto do PT, né? E aí, nesse cenário, o Bolsonaro acabou sendo eleito principalmente por uma rejeição muito grande ao PT. Talvez o slogan do Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad, não tenha pegado tão bem para ele, né? Porque o Lula estava com a credibilidade bem prejudicada por estar preso naquele momento. Enfim, a gente acabou tendo o maior período de estabilidade política, né, de tranquilidade das instituições, justamente no governo Temer, né? Foram 2 anos um pouco mais tranquilos, né, porque apesar de ter tido a delação do Joesley Batista, lá, o áudio do Joesley Batista, aquilo foi a única coisa ali que aconteceu realmente que chegou a dar uma balançada no governo, mas o governo tinha seus métodos, já era um governo que comandava todo o Congresso. Então, para o Temer era muito mais tranquilo ficar no poder. Só que qual é o problema, qual é a minha principal preocupação com a instabilidade que a gente voltou a viver, né? Em relação ao que a gente tinha começado a fazer, que ia dar muito certo, que estava dando muito certo e agora está colocado em xeque. O que é isso? É o fato de arrumar a casa, é o fato da responsabilidade fiscal, é o país ter a premissa de que ele não pode gastar mais do que arrecada, é o país ter a premissa de que, antes de tudo, o país precisa ter as contas saudáveis, né? Isso é absolutamente importante, não dá para esquecer isso, não dá para achar que a gente simplesmente pode começar a gastar e o dinheiro vai surgir magicamente, vai poder imprimir mais dinheiro e resolver o problema. Não é assim, e desde o governo Temer a gente já tinha essa visão. O governo Temer fez a PEC do teto, né, que é absolutamente importante, gerou uma expectativa positiva para vários anos para frente, né, fez a reforma trabalhista, aprovou a reforma trabalhista e abriu espaço com tudo isso
para a reforma da Previdência que foi aprovada no primeiro ano de governo Bolsonaro. E aí, falando já sobre o primeiro ano de governo Bolsonaro, a gente teve um saldo bastante positivo, sim, né? Foi muito melhor do que acho que a maioria dos brasileiros esperava, inclusive eu, esse primeiro ano de governo. Apesar de não ter entregado um PIB tão alto, subindo tanto quanto se esperava, a expectativa do mercado para o segundo ano era espetacular. A gente tinha juros baixos, continuando o que já vinha no Temer, inflação baixa, desemprego caindo, que é o principal. Então, tudo estava positivo, só que o problema todo é que o bom comandante ele não pode saber comandar a embarcação só com o vento soprando a favor. E aí veio um vento do cacete do outro lado para empurrar uma verdadeira tempestade na frente do navio chamado Brasil. E aí que a gente percebeu que a gente tem um capitão bosta, né? A gente tem um cara realmente fraco no governo, que foi isso que o Bolsonaro se demonstrou. E ele demonstrou isso, não vou precisar lembrar todas as vezes aqui que o Bolsonaro falou merda. Antes fosse ele só falar merda, não tivesse demitido 2 ministros em meio a uma crise sanitária terrível, né? Mas ele se demonstrou fraco, não soube aglutinar, não soube manter os apoios que já tinha, acabou brigando com metade dos seus apoiadores, acabou dando rasteira em algum dos seus aliados fiéis enfim, a gente chegou a mais uma vez esse momento de instabilidade. Só que o principal medo é em relação ao Paulo Guedes e a agenda ortodoxa liberal, essa agenda de botar ordem na casa que a gente vinha adotando. Por quê? Porque agora que o Bolsonaro começa a fazer tudo errado, corre-se um risco muito grande de o próximo que vai entrar no lugar do Bolsonaro ser alguém que representa o contrário do que o Bolsonaro pensa. E aí, se ele representa o contrário do que o Bolsonaro pensa em todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico, aí sim, meu amigo, aí aquela ideia de que o Brasil vai se tornar uma Venezuela vai ser verdade. Então, o Bolsonaro, que foi eleito para evitar que o Brasil virasse uma Venezuela, está deixando a gente cada dia mais próximo desse fato, porque ele está alimentando o anti-Bolsonaro, ele está criando o anti-bolsonarismo tão forte quanto o antipetismo. E o anti-bolsonarismo, ele não vai esquecer do Paulo Guedes, ele não vai esquecer da reforma da Previdência, ele vai botar o dedo na cara do bolsonarismo e dizer, olha, vocês fizeram a reforma da Previdência para quebrar o pobre, o governo Temer fez reforma trabalhista para quebrar o pobre, eles já falam isso. Então, a tendência é que a gente tenha um governante, a gente acabe escolhendo um herói que representa o oposto de quem está governando agora. E a gente vai ficar sempre nesse bate e volta aí. E o principal risco é de jogar tudo que foi feito até aqui, desde o início do governo Temer, que pegou um país na merda e conseguiu consertar a coisa com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, com toda a sua corrupção. Aquilo era uma bosta, né? O MDB realmente é um partido nojento em suas práticas políticas, né? Aquela coisa velha do centrão, ninguém gosta disso, ninguém acha isso bacana. Estou falando dos resultados econômicos que os caras tiveram, né? Do trabalho que eles fizeram. Esse trabalho corre o risco de ser jogado completamente no lixo, porque a gente teve um governo que levantou essa bandeira, mas levantou um monte de bandeiras sujas e ridículas que acabam tirando a credibilidade de tudo que foi feito corretamente pela agenda ortodoxa liberal no Brasil. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like aí porque me fortalece bastante e eu quero um dia ganhar dinheiro com o YouTube também, então me ajude.